Bom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou de volta, sim, trazendo mais um vídeo de curiosidades. Eu avisei, eu acho que eu avisei. Desculpa, eu não tenho certeza, mas sim, eu acho que eu avisei. Tenho quase certeza que eu avisei. E provavelmente eu avisei a vocês que eu estaria voltando com as curiosidades e que voltaria com a do Megatron para poder iniciar dos Decepticons e fazer misturado. Claro, como se eu mal postasse a dos Autobots e agora eu vou postar os Decepticons também, só pra poder ferrar, mas eu vou postar. Adiamos, entenderam? 3 curiosidades por ano. Tô brincando, mas provavelmente é verdade, não duvidem da minha capacidade. Mas, bom, estou então de volta com as curiosidades e bora começar o vídeo. Número 1. O nome Megatron foi inspirado em uma bomba extremamente poderosa chamada Megaton, uma unidade de energia equivalente a 4.184 petajoules. Talvez seja uma clara referência a seu poder de destruição em massa, uma vez que Megatron é um guerreiro, tirano e impiedoso. Mas é verdade, na verdade é meio curioso, o nome dele é Megatron e ele foi inspirado numa bomba chamada Megaton. É tipo você querer fazer um Bumblebee e colocar Bumble. Um Wheeljack, um Wheeljack. É meio esquisito, enfim. Poderiam ter sido um pouco mais originais no nome, mas eu gosto do nome Megatron. Mas basicamente é isso. Não tem muita coisa o que falar sobre isso. Número 2. Megatron em Transformers geração 1 se transformava em uma pistola. Porém, seu modo alternativo foi mudado nos filmes graças a problemas de importação. Acontece, gente. Muitos países não permitem a entrada de um brinquedo que se pareça com uma arma ou que é uma arma, enfim, tem essa encheção de saco, né? Apenas um brinquedo, cara, eu sinto pena da Nerf, eu realmente sinto pena da Nerf, né? E isso tudo graças ao seu modo pistola, cara. Michael Bay, de forma astuta, decidiu mudar o seu modo veículo para um jato, né? Que foi genial. Ainda bem, porque ele... porque até em toy, cara, isso daí era ruim. Porque assim, Megatron é um robô de, sei lá, 9 metros, que vira uma pistolinha cybertroniana. Portanto, ela tem praticamente o tamanho de um humano, mas ele ainda encolhe, ele fica um troço de 80 centímetros. É um troço bem esquisito e desagradável, até mesmo para os toys, cara. Tipo, eu acho que, eu não sei se eu vou lembrar, mas eu acho que é o Masterpiece 36, que eu acho que é o toy do Megatron na linha Masterpiece. Que o Megatron, ele é incrível, o modo veículo dele, que é a pistola, né? No caso, o modo alternativo, e não um veículo. Seu modo alternativo é incrível, seu modo robô é incrível, mas o que acontece? Ele vira uma arma gigante e isso daí prejudica muito no toy. Não, diga não aos Mass Changers, isso daí é ridículo, cara. Eu detesto toy Transformer virando arma miudinha. Se fosse do mesmo tamanho, sei lá, um canhão, né, tudo bem, cara, tudo bem, embora eu também não seja o maior fã, mas desde que seja do mesmo tamanho, desde que você não vire uma borracha, né, ser um robô de 30 metros e virar uma borracha escolar, tudo tá tranquilo, né, porque isso daí é ridículo, mas tudo bem. Número 3, que tem muita coisa pra gente falar, Megatron nos filmes chega na Terra no século XVIII. Muito tempo depois, ele foi descoberto pelo Capitão Archibald Whitwick, como podemos ver nos filmes, onde seu corpo foi transportado do Círculo Polar Ártico para a represa Hoover, para ser guardado junto ao Allspark, a Hoover Dam, citada no filme. A represa Hoover era protegida por uma extensão do FBI chamada de Setor 7, e graças a essa extensão, esse setor, dispositivos como telefones e celulares, dispositivos tecnológicos puderam ser desenvolvidos para a humanidade. Tudo com a tecnologia compartilhada e estudada do próprio Megatron enquanto ele estava em seu modo inativo. Eu não sei, eu acho que ele estava em êxtase, eu não sei dizer, mas ele estava todo lascado lá, né? Mas bom, basicamente é isso. Número 4. A primeira aparição de Megatron foi em Transformers geração 1. A mais recente foi em Cyberverse, porém, como ele vai aparecer em Transformers Alpha Cybertron Trilogy Siege, eu vou contar como se fosse em Transformers Alpha Cybertron Trilogy Siege. E aliás, eu vou tentar fazer review de cada episódio, já que serão 6, de 20 minutos. Eu tinha falado que seriam de 40,
É bem triste a situação, né, cara? Bem triste mesmo. Eu queria que fosse 40, acho que seria mais legal, mas tudo bem. Número 5. Aí eu já não posso confirmar nada, mas aí é mais uma especulação mesmo. Porque muito tempo atrás na internet, eu li que o Megatron teve a sua personalidade inspirada em Hitler. Principalmente na falta de piedade, soberania de um tipo de, entre aspas, raça e seu plano de dominar o mundo. Que é verdade, cara, parece muito e eu realmente acredito que foi inspirado. Na verdade, muitos vilões dos anos 80 foram inspirados. Eles sempre queriam dominar o mundo, né? Enfim, só uma referenciazinha de boas, né? Só que nunca deixam tão claro pra não poder manchar a imagem da franquia. Na verdade, eu acho uma baboseira não citar. Pode citar, fala logo. Mas tudo bem. Número 6. Em Transformers 3, o lado oculto da Lua, Sentinel Prime se alia a Megatron para salvar Cybertron. Eu falei disso na história do Sentinel Prime, e é bom que também cabe aqui, só para poder frisar. Uma vez que Megatron Megatron correria o risco de soltar o Fallen. No caso, o Megatronus Prime. E Sentinel Prime não queria isso. No entanto, ele foi obrigado a cooperar com os planos maléficos de Megatron para dominar a Terra e proteger Cybertron dos malefícios de uma possível chegada do Fallen. Quem quiser saber mais, basta ler as HQs de Transformers Defiance e Foundation, que são bem interessantes, uma complementa a outra, uma complementa a história da outra, né? Mas tudo bem, basicamente é isso aí, até mesmo porque eu já falei na história do Sentinel Prime. Então eu prefiro não perder muito tempo aqui, mas é só poder frisar, quem não viu, veja, não foi postado há muito tempo, foi postado aqui tem uns 2 meses atrás, é muito boa, assista. Número 7, então, aqui vamos falar um pouco da origem, né, da história por trás do personagem, desse personagem tão querido que é o Megatron. Resumindo, história longa, número 7 é o número mais longo das curiosidades. Então vamos começar. Megatron tem várias histórias de origem, várias versões, todos nós sabemos disso. E hoje eu contarei para vocês algumas. A história de Transformers Geração 1, que é bem importante por ser o início da saga, é bem baralhada e um pouco descabida. Não sabemos como, mas Cybertron passava por anos de guerra civil entre os Autobots e os Decepticons. Os Decepticons eram grandiosos guerreiros militares e os Autobots eram trabalhadores comuns, simples operários. Todos eles foram criados pelos Quintessons para fazer o que eles mandaram, para fazer o que os Quintessons mandaram. Só que eles começaram a ganhar consciência. Então temos um cenário de guerra em Transformers Geração 1. Os Autobots adquiriam a habilidade de se transformar graças a Sentinel Prime, um dos 13 Primes originais, que não é bem assim. Na história de um Prime passa a matriz para outro e aí vai. Então o Sentinel Prime, um Prime cientista e muito habilidoso, criou essa capacidade de se transformar. Eles evoluíram. Logo, os Decepticons foram perdendo a guerra com essa capacidade de disfarce dos Autobots. Tendo em vista isso, os Decepticons conseguiram roubar essa tecnologia da metamorfose e criaram um novo Transformer, Megatron. Certo dia, Megatron decidiu furtar um estoque de Energon, mas apenas um Autobot poderia levar Megatron ao estoque. Nesse dia, Megatron conheceu Orion Pax. E todos nós sabíamos quem é Orion Pax. Megatron se revelou, feriu gravemente o pobre jovem Orion Pax e furtou todo o Energon guardado naquele armazenamento. Porém... Armazenamento não, né, gente? É armazém. Porém, Alpha Trion conseguiu restaurar o velho Orion de forma diferente. Seu visual havia mudado, seu nome também. Agora era Optimus Prime, porque ele havia virado um Prime, ninguém sabe, porque é mal contado. Mas essa é a primeira história, e eu particularmente não gosto muito dela. Acho ela muito branda, superficial, acho que ela não tem profundidade, né? Não tem a profundidade que Transformers merece. Agora, a segunda história... Na próxima história, que eu vou contar pra vocês agora, eu já acho um troço bem, como é que eu posso dizer, bem macabro, bem complicado mesmo, né? Então vamos começar com a segunda história. Megatron era um minerador, apenas um operário comum, não tinha maldade enrustida em seu ser. Certo dia, um senador corrupto chamado Decimus decidiu ir
a estação de mineração da qual Megatron trabalhava. Ele disse que Megatron e seus amigos seriam demitidos do serviço de mineração. Nesse momento, todos ficaram raivosos, porém um se exaltou mais do que seus companheiros. Megatron estava fora de si, quando do nada ele recebe um tiro de um soldado de Cybertron, mais conhecido como um Autobot. A multidão volta ao seu fervor quando o senador recebe um tiro do meio da multidão. Megatron havia matado o senador e logo depois havia matado de forma brutal o pequeno soldado Autobots. Megatron estava no ápice de sua loucura. Porém, ele olha diretamente para o Energon em suas mãos e para o corpo. Ele fica profundamente arrependido. Todos os mineradores, inclusive Megatron, foram presos. Porém, aconteceu uma rebelião nessa nave que transportava eles para a prisão. Era uma nave prisão. Megatron liderava essa rebelião e conduziu a nave prisão para a cidade de Kaon. Sentinel Prime fica sabendo da situação. Sentinel Prime era o principal governante de Cybertron e se localizava na cidade de Kaon, mas não deu muita importância. Kaon era uma verdadeira terra sem lei. Nisso, Megatron deveria fazer algo para sobreviver. Megatron começa a lutar em arenas gladiatórias ilegais. Megatron ainda era um bom cybertroniano. Na sua primeira luta, ele hesita em matar o seu oponente. Porém, a multidão o levou ao delírio. Megatron fica tomado de orgulho e mata de forma cruel seu oponente. Megatron continua sua carreira como lutador, até ser o lutador mais famoso de Cybertron. Megatron acaba ficando obsessivo. Ele quer poder e uma extrema revolta surge em seu peito. Ele odiava o sistema corrupto de Cybertron e convenceu grande parte da população cybertroniana a lutar contra o governo corrupto. Megatron tinha planos. Ele queria ser capturado pelos Autobots. Starscream, que havia se tornado amigo de Megatron, forjou uma suposta traição e conseguiu ir a um depoimento no Senado. Starscream e Soundwave sacam as suas armas e matam a todos os membros do Senado. Logo após, ele liberta todos os presos da cidade, que passam a aplaudir as atitudes de Megatron. Uma grande guerra começa graças a Megatron. Sentinel Prime era o maior governante de Cybertron, porém ele acabou sendo executado por Megatron. E assim a guerra continuou intensa. Macabro, né, pessoal? Bem complicada a situação. E eu gosto dessa história. Quero dizer, eu gostaria de ver algo diferente, né? Megatron querendo ser Prime, o que não é o que acontece exatamente aqui, mas é interessante. Agora, a terceira história, mais conhecida pelo público no geral, é a de Transformers Prime, que são várias misturas da franquia, que ficou um troço bem legal. Ok, então a história de Transformers Prime, que é uma que eu gosto bastante particularmente, é exatamente assim. Orion Pax era um arquivista, um grande estudioso. Ele apreciava a história de seu planeta. Porém, ele começa a enxergar de perto a corrupção existente nas cúpulas governamentais. Orion Pax acaba adquirindo admiração por um gladiador, nomeado Megatronus, que possuía esse nome em homenagem a seu Prime favorito, Megatronus Prime. Megatronus tinha um discurso bonito, era atrativo ao povo cybertroniano. Megatronus acabou conhecendo Orion Pax e entrou para a política justamente para enfrentar o sistema corrupto. Só que havia um problema: Megatronus era um tirano por natureza. E no dia que ele esteve diante do Alto Conselho, Megatron demonstrou ser autoritário. Dizia que a paz era alcançada através da força e da repressão. Megatronus queria ser um Prime. Ele queria poder governar Cybertron. Foi aí que Orion entrou diante do conselho. Ele dizia que a repressão não trazia paz, não trazia justiça. Era alguém democrático, que acabou sendo admirado pelos membros do Alto Conselho. Todos se sentiram profundamente inspirados pelas belas palavras de Orion. Megatron ficou furioso. Ele queria ser um Prime. Ele queria controlar Cybertron. Ninguém poderia ficar em seu caminho. Seu único objetivo era a matriz da liderança. E assim começou uma guerra, uma grande guerra que acabou destroçando a superfície de Cybertron, envenenando o núcleo de Cybertron. O próprio Primus, Orion, viajou até o núcleo na esperança de trazer ao seu mundo a paz. Primus sentiu a nobreza na centelha de Orion e lhe concedeu a matriz da liderança, se tornando Optimus Prime.
interessante, né, pessoal? Muito boa essa história, eu gosto bastante. Também tem a dos filmes que eu já citei na história do Sentinel Prime. Então eu não vou citar aqui para não ficar um vídeo tão grande, né, tão gigantesco. Eu quero poder diminuir o tamanho desse vídeo, eu já contei histórias grandes demais. Então caso você queira saber a quarta história do Megatron, vá no vídeo do Sentinel Prime, a verdadeira história de Sentinel Prime. Se eu não me engano é esse o nome, eu não lembro. Eu posso colocar aqui na descrição, vou colocar na descrição. Número 8. Megatron nos filmes é dublado pelo José Santa Cruz, grandioso José Santa Cruz. Inclusive eu já fiz um vídeo de vozes que eu pretendo voltar a fazer aqui de vozes, né, que eu parei no Revenge of the Fallen, a vingança dos derrotados, né. E no idioma em inglês ele é dublado pelo Hugo Weaving, sendo isso daí de Transformers 1 ao Transformers 3. No caso, o Transformers 1, 2, 3. E pelo Frank Welker em Transformers 4 e 5, quando ele começa a ser dublado como Galvatron, né? Galvatron e depois vira Megatron. Eu acredito que no filme de Bumblebee ele será dublado pelo Frank Welker. Assim, eu gosto muito da voz do Hugo Weaving, mas ele teve uma treta interna. E eu particularmente gosto mais da voz do Frank Welker. Eu acho que o Frank Welker é o Megatron, assim como o Peter Cullen é o Optimus Prime. É algo incrível. Número 9. Megatron foi o responsável por retirar a caixa de voz de Bumblebee em Transformers 1, filme de 2007. Curiosamente, no filme de Bumblebee, que se passa em outro universo, tá, pessoal? Muita gente fala que a prequela não é prequela, não se passa antes do filme de 2007. É totalmente um novo universo, é um reboot. Mas nesse reboot, decidiram mudar essa trama, essa situação, e colocaram o Blitzwing, retirando a caixa de voz de Bumblebee, né? E não Megatron. Inclusive, em Transformers Prime, pegaram esse detalhe do filme do Megatron tirar a caixa de voz do Bumblebee, né? Foi o que aconteceu em Transformers Prime. Em Transformers Cyberverse nós não sabemos o que aconteceu, mas também não duvido de que tenha sido... Ah, não, sabemos sim, foi o Megatron que retirou a caixa de voz. Perdão, pessoal, já tava esquecendo aqui. O Megatron tenta convencer o Bumblebee a se tornar um Decepticon e ele nega. Nisso ele acaba tirando a caixa de voz do Bumblebee. Número 10. Inicialmente, a Hasbro não queria que o Megatron se chamasse Megatron, por achar muito ameaçador para as crianças. Porém, ele é um vilão, sangue frio, assassino e impiedoso. Sério que o nome que assusta? Mas ainda bem que conseguiram convencer a direção da Hasbro a deixar o nome Megatron. Eu particularmente não gostaria de um vilão com um nome meigo como Bumblebee, ou Wheeljack, ou Jazz. Eu particularmente não gostaria, né? Eu acho que Megatron tem um peso. Dá até poder gritar, Megatron! Entendeu? Fica legal. Agora, Bumblebee, Wheeljack, Jazz. Não dá. Então o Megatron foi uma escolha perfeita. Ainda bem que convenceram os diretores da Hasbro a deixar o nome Megatron, que é um nome bem marcado e bem marcante. Mas basicamente é isso. Inclusive, Megatron no universo cinematográfico de Bumblebee deve aparecer com sua aparência G1. Tem algumas concept arts que eu acho que não serão tão distantes assim do resultado final. Não vou considerar isso daqui uma curiosidade, porque acho que todo mundo sabe disso. Gosto bastante dele nos visuais do filme, inclusive de Transformers 1, 2 e 3, particularmente o 2, né, que eu acho muito bom. Eu não gosto muito dele em G1, design G1. Em Bumblebee pode ser que fique interessante, mas bom, basicamente esse foi o vídeo. Espero que todos tenham gostado. Se esse foi o caso, se inscreva no canal. Eu continuarei com os vídeos de curiosidades, assim como eu continuarei, eu pretendo, porque dá muito trabalho, pessoal, dá muito trabalho mesmo, né? E eu quero fazer os vídeos de história, assim como eu fiz o do Sentinel Prime. Eu quero fazer do Bumblebee, do Starscream, do Optimus, do Ratchet, eu nem sei se tem. Não li todas as HQs, li algumas, até tenho, mas não é tão interessante assim, né? Mas assim, Starscream, Bumblebee, Optimus, embora já tenha aí, né, na mistura do Sentinel, o próprio Megatron, Fallen, Jetfire, vários personagens interessantes que eu posso fazer história. Mas bom, galera, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse.
Muito obrigado por ter assistido até aqui. Caso você seja novo, muito bem-vindo ao canal. Mas basicamente é isso, galera. Valeu e falou!